Olá, tudo bem? Espero que sim. Bari 11, pessoal. Fundo imobiliário de papel, pagando 1,35% ao mês. E ninguém fala nada disso. Um fundo imobiliário da gestora Pátria. Gestora Pátria, que é gestora de vários fundos imobiliários na Bolsa. Entre eles o HGLG, o HGRU, o PVBI 11. Excelente gestora e um excelente fundo imobiliário aqui, dando muita oportunidade para os investidores, pessoal. Vamos entender um pouquinho sobre esse fundo? Ei, rapidinho aqui. Tá curtindo o conteúdo? Aqui é 100% gratuito, pessoal. Não vendemos nenhum curso, só peço em troca a inscrição e o like. Simples. Isso nos incentiva a continuar. Estudos aqui de investimentos, educação financeira. Então, assim, nos próximos 3 segundos, então, faça a sua inscrição aí e deixe seu like. Vamos combinar assim? Muito obrigado, pessoal. Vamos, então, ao vídeo. Antes do relatório, vamos aos dados atuais aqui do Bari 11. Então, dia 5 de maio, ele está cotado a R$ 73,74. Está com PVP de 0,81. Olha só, está com 19% de desconto. Seus dividendos ele pagou em março 88 centavos, em abril 95 centavos e em maio pagou R$1. Data de pagamento vai ser dia 15 de maio. Data com dele é sempre no último dia útil de cada mês. Pessoal, vamos fazer uma enquete aqui a respeito desse fundo imobiliário? Então responda lá embaixo nos comentários. Você conhece esse fundo imobiliário Bari 11? Se conhece, pode escrever sim ou só digitar também o número 1. Se não conhece, digita não ou só digitar o número 2. Vamos fazer essa enquete para entender como é que está o entendimento sobre esse fundo imobiliário aqui das pessoas que estão assistindo o nosso vídeo? Temos aqui o gráfico da cotação então do Bari 11. A gente vê que em 2020 aqui ele estava cotado em torno de R$90, chegou a estar cotado aqui em torno de R$110, R$115. Depois ele veio caindo. Em 2024 ele estava aqui lateralizando entre R$80 e R$90. Chegou então no final do ano ali, em outubro, novembro, dezembro. Ele caiu forte, né, com vários outros fundos imobiliários aí também, por conta principalmente da taxa Selic que aumentou. Ele chegou a estar cotado aqui por volta de R$60, né? E agora já está retornando aqui nesses patamares aqui de 74, indo em direção a R$80 aqui. Então está se recuperando bem também esse fundo imobiliário. Aqui o gráfico de pagamento dos dividendos, né? Está pagando aqui agora R$1, né? A gente vê que ele paga dividendos de forma consistente, mas aí pagou vários meses aqui R$1,15, R$1,20, aqui no momento que a inflação também estava naqueles patamares. Eu digo inflação porque nós vamos ver depois lá no relatório que ele é um fundo praticamente quase que 100% aqui indexado à inflação, ao IPCA, né? Então é um fundo que certamente poderá trazer melhores resultados ainda do que esse R$1 que ele tem pagando, tá? Nós vamos ver essa análise lá com relação à sua rentabilidade. Então, cálculo da sua rentabilidade, então. Atualmente, então, né, o dividendo pago pela cotação, nós temos R$1 dividido por 73,74. Isso daria 1,35% ao mês, pessoal. Isso aqui é isento de imposto de renda. Pessoal, caso ele venha pagar esse R$1,15, R$1,20 aqui, nesse mesmo preço aqui que ele se encontra agora, isso aqui vai passar de 1,5%, quase 1,6%, 1,7% ao mês, tá? Olha só, isso aqui isento de imposto de renda, pessoal. Vale a pena botar esse fundo aí no radar para ver se é interessante ou não para você, né, ter na sua carteira. Lembrando, pessoal, que aqui não tem nenhuma recuperação de investimentos, né? Cada um aqui toma a sua decisão através dos estudos que nós estamos fazendo aqui, né? Fazendo a conversão dessas taxas, então, nós temos que esse 1,35% ao mês equivale a 17,46% ao ano. Isso aqui isento de imposto de renda, pessoal. Vou fazer uma comparação, por exemplo, um CDB com um CDB que rende 100% do CDI, nós temos aqui 14,15%, menos 15% de imposto de renda, se deixar aplicado por 2 anos, né? Nós teríamos aqui, então, 12,03% ao ano, o que daria 0,95% ao mês. Comparando os dois, então, nós temos aqui a favor ainda do Bari 11, 0,40% a mais, né, de rentabilidade aqui, comparando esses dois investimentos. Fazendo uma simulação, pessoal, de investimento de R$10 mil nesse fundo imobiliário Bari 11 ou nesse CDB, nós teríamos aqui que no final de 10 anos, esses R$10 mil teria se transformado em R$49.986 nesse fundo imobiliário, contra R$31.099 nesse CDB. E que em 20 anos, esses R$10 mil teriam se transformado em R$249 mil nesse fundo imobiliário, contra R$96 mil nesse CDB. Então a gente vê que realmente, né, 0,4% a mais de investimento para o outro, né, no médio e longo prazo aqui dá uma diferença significativa. Pessoal, lembrando que esses valores de taxas aqui são valores de taxas atuais, né, o que na prática a gente sabe que isso aqui não vai persistir exatamente nesses 10 anos e 20 anos. Né? Então, como trata-se aqui de renda variável aqui para o fundo imobiliário, também para o CDB, que depende da taxa Selic, né? Então eles vão sofrer variação no decorrer desses anos, né? Então isso aqui é para ter uma ideia, nesse momento aqui, se ele mantivesse essas mesmas taxas aqui no médio e longo prazo. Pessoal, vamos agora calcular o Magic Number, então, desse fundo imobiliário. Antes de mais nada, pessoal, não esqueça de se inscrever no nosso canal, pessoal. Estamos em busca aí de 2.000 inscritos. Vamos lá.
Pessoal, o médico lembra então o que ele é mesmo? Ele é a quantidade de cotas que eu tenho que ter de um fundo imobiliário para que no próximo mês, somente com os dividendos pagos, eu já consiga comprar mais uma cota, né? Assim eu faço aquela bola de neve crescer cada vez mais aí com o poder e o auxílio dos juros compostos. Então, como é fácil calcular esse número mágico, então? Divide a cotação atual pelo dividendo pago, então 73,74 divide por 1, dá então 74 cotas. 74 cotas, pessoal, daria um investimento, então, de R$ 5.456,76. Então, com esse valor aqui, eu já compro 74 cotas e no próximo mês já consigo, então, comprar mais uma cota somente com os dividendos que serão pagos, né, com essas cotas compradas. Vamos avançar, então, lá para o relatório gerencial e entender um pouquinho mais sobre esse fundo imobiliário. Pessoal, vamos ao relatório gerencial, então, do BARI11, esse fundo da Pátria. Algumas informações aqui. Esse fundo teve início, então, em 2018. Ele cobra uma taxa de administração de 1,3% ao ano, uma taxa de performance de 20% que o CDI, o benchmark, que é CDI mais 1,5% ao ano. Ele é um fundo de papel, né? Então, a gestora Pátria, muito conhecida, onde hoje ele é a gestora de um dos maiores fundos da Bolsa Brasileira, onde nós temos aqui o HGLG11, o HGRU, o PVBI, tudo são fundos da gestora Pátria. Um resumo com relação à rede março, né? Então, em crise ela tem 85,3%, fundos imobiliários 10,2%, imóveis ela tem também 0,2% e em caixa 4,3% do patrimônio líquido do fundo. Soma aqui o 100%. Um dividend yield nominal aqui de 16,3% ao ano, isso basicamente um IPCA mais 9,1% aqui. Prazo médio aqui de 3,4 anos, né, dos seus ativos. Tabela de sensibilidade, nesse patamar que nós temos aqui agora, de R$ 73,74, então está dando aqui IPCA mais 10% aqui, já tirando os custos, né? Bem interessante essa rentabilidade. Ele fala aqui no comentário do gestor: encerramos o mês de março com 95,5% do patrimônio líquido alocado, sendo 85,3% em crise, com rentabilidade média ponderada de 16,5% ao ano, né? Que daria IPCA mais 9,3% ao ano. O prazo médio, já falamos ali, 3,5 anos. Ele fala que foi distribuído, no caso aqui, em abril, né, 95 centavos. Lembrando que agora, para distribuição em maio, já foi R$1, né? A carteira se mantém totalmente adimplente, então não tem ninguém devendo para o fundo. A carteira possui 88 CRIs, sendo que 67% do patrimônio líquido são indexados ao IPCA desses CRIs, né? E 16% ao IGPM. 2% apenas ao CDI. Ele diz aqui que nesse mês não há nenhum CRI na watchlist. Watchlist é aquela lista de observação, né? Algum cliente que está meio duvidoso, tal, eles colocam em observação para poder acompanhar mais de perto. Esse mês não tem ninguém. Isso é bom, né? Ótimo. Aqui embaixo temos o histórico de distribuição por cota, né? A gente vê aqui que ele vem pagando 95, 88, 95. Agora já pagou R$1 agora no mês de abril, né? Que é referente ao pagamento de maio, né? Então realmente ele vem se mantendo aqui um pagamento bem estável aqui. E agora até com uma tendênciazinha de alta, né? R$1 aqui já foi o maior dividendo pago aqui no último ano. Isso é muito bom. Dividend yield aqui, então, sobre a cota de fechamento, 15,5% ao ano. O volume negociado aqui, ele vem em torno de 400 a 600 mil reais aqui, né? Em torno de 500 mil reais de volume médio, né? Número de cotistas, ele está, então, com 35.600 cotistas, né? Meio de março aqui. Sua carteira de ativo ela é bem pulverizada, né? Então, temos aqui 62% aqui pulverizada, loteamento 10%, residencial 8%, varejo 7%, hotel 6%, logística 5% e escritório 3%. Então, bastante diversificada a carteira. Indexador, como falamos ali antes, né? 79% aqui indexado ao PCA, ao IPCA, 19% ao IGPM. CDI apenas 2%. Então, assim, né, pessoal, a gente consegue entender. Momento agora, com a inflação em alta, IPCA em alta, então ela deve tender a continuar entregando ótimos rendimentos aí para os cotistas. Isso é muito bom. Ele fala com relação àquela carteira pulverizada, ele diz o seguinte: ó, a carteira de crédito pulverizada possui 1.657 contratos ativos, tique médio de aproximadamente R$122 mil. Ele fala o seguinte: em relação à inadimplência, 9% do saldo devedor da carteira está com atraso acima de 90 dias, o que representa 70 contratos, desses 1.657 contratos, né? Que estão em processo de negociação e ou execução. Aqui a distribuição geográfica, né, presente praticamente quase em todos os estados do país. A concentração maior em São Paulo, né, que é 42%. Aqui a DRE do fundo. Então ele mostra aqui que ele teve um resultado líquido contábil de 7.700.000. Então um lucro líquido distribuível de 4.886.000. Distribuiu então 95 centavos, no caso em março, para pagamento em abril, né? Agora em abril para pagamento em maio já foi R$1, né? Como já vimos ali. Ele diz aqui, ó, no mês, então ele tinha 38 centavos por cota de reserva. Isso é muito bom, né? Aqui ele traz um tema dos ativos, então, como falamos ali, é uma carteira bastante pulverizada,
Isso é muito bom, né? Temos aqui, por exemplo, nessa carteira pulverizada aqui, que trata de 224 milhões de patrimônio líquido, 7,7% nesse primeiro CRI aqui da Tecnisa, depois os outros CRIs tudo abaixo de 4,5%, então bastante pulverizada, né? A parte que está exposta a loteamento são 34,6 milhões, maior concentração aqui nesse CRI, 2,9%, o restante tudo abaixo disso também. A que está exposta no setor residencial, 28 milhões de reais, maior CRI aqui, 3,5%, então bem pulverizado também. O que está exposto ao varejo, temos aqui 2,7% de patrimônio líquido no CRI da Assaí, o restante abaixo disso também. No que está exposto ao setor hoteleiro, né, na área de hotéis, temos aqui um CRI de 5% de patrimônio líquido. Na parte de logística, temos aqui maior concentração, 2,3%. Na parte de escritório, 2,3% também. Então, realmente uma carteira bastante pulverizada, muito diversificada, né? Isso acaba deixando o fundo bastante seguro aqui. Ele tem alguns fundos imobiliários também, vários fundos aqui bastante conhecidos. Percentual maior aqui na carteira, 3%, é o RBRY, fundo de papel, né? Aí ele tem aqui o KNHY11, o VGIP11, o CANIP11, GAME11, então percentuais menores aqui, né, de concentração. Então ele fala aqui, somos a Pátria, só para a gente conhecer um pouquinho mais quem é a Pátria, né? Gestora líder de investimentos alternativos com atuação global em 4 continentes. Então é gigante, né, essa gestora. Mais de 35 anos de atuação, mais de 240 bilhões sob gestão dela. Uma das maiores gestoras de investimentos alternativos da América Latina. E aqui, então, maior gestora independente de FIIs do Brasil, mais de 23 bilhões sob gestão, 18 fundos imobiliários listados na B3 e 2 fundos negociados em ambiente CETIP, além de fundos exclusivos. Então, uma baita gestora aqui, né, de fundos imobiliários. Então, pessoal, mais uma opção aí, né, um fundo de papel bem diversificado, uma gestora aí de muita qualidade, muita competência. Acho que vale a pena nós aí botarmos mais esse fundo imobiliário no nosso radar aí, para ir estudando, né, todo mês aí, e ver as possibilidades aí, quem sabe, né, cada um tem que analisar a sua real situação. Se ainda cabe mais um fundo de papel aí, um fundo quase que 100% indexado ao IPCA, IPCA está alto, com tendência de alta ainda, então tem possibilidade de aumentar mais os dividendos, podendo chegar, quem sabe, até 1,5%, 1,6%, até 1,7%, dependendo do que ele pagar, tá? Então, tem possibilidade, com certeza tem. Então, vale a pena nós estudar daqui para frente também mais esse fundo imobiliário aqui. Lembrando, pessoal, que aqui não tem nenhuma recomendação de investimentos. Peço também que vocês se inscrevam no nosso canal. Estamos aí em busca de 2.000 inscritos. Não esqueça, pessoal, de responder a nossa enquete lá do início lá. Se você conhece esse fundo imobiliário ou se conhecia, coloque 1 para sim ou 2 para não. Ou pode escrever sim ou não também, fique à vontade. Ok, gente? Mais uma vez, então, muito obrigado. Até o próximo vídeo.